Seguimos com outras notícias e informações. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, trouxemos essa informação há pouco, não descarta eliminar o Ayatollah Ali Khamenei. O Luca Bassani, correspondente da Jovem Pan News na Europa, chega ao vivo, vai trazer as últimas informações, atualizações desse conflito que entrou nesta segunda-feira no quarto dia. Lucas, seja muito bem-vindo. Boa tarde a você, Daniel, a todos que acompanham aqui o Pingos nos Is. Uma declaração do primeiro Benjamin Netanyahu que divide os analistas sobre a possível escalada ou não da guerra. O premier israelense, falando com a imprensa norte-americana, disse que Israel não descartou completamente o plano de assassinar o Ayatollah, o líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Ele disse que Israel fará aquilo que precisa fazer e, ao contrário do que muitos pensam que isso escalaria o conflito, poderia ser a resolução do conflito, já que a liderança iraniana, personificada em Ali Khamenei, seria responsável por grande parte deste conflito, dessa animosidade entre os dois países. Nós vemos, todavia, que muitos analistas aqui na Europa dizem que talvez essa não fosse a solução para a mudança do regime, já que o próprio filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, já está encaminhado para ser o sucessor e a mudança seria apenas da figura e não da política de Estado iraniano propriamente dito. Outros dizem que, mesmo sendo uma figura considerada amplamente tirânica dentro do Estado de Israel, a sua morte poderia causar o efeito oposto desejado por Netanyahu, fazendo com que os iranianos se juntassem ao entorno do governo neste momento, porque Ali Khamenei não é apenas um líder político, mas um líder religioso. Dentro do Irã, os ayatollahs, chamados assim como sinal de Deus na vertente xiita, são mestres na jurisprudência islâmica e, no caso de Ali Khamenei, um saído, um descendente de Maomé, o que para aqueles seguidores do Islã xiita é também uma pessoa divinamente guiada. Então é uma questão extremamente complexa. Todavia, nós vemos que o presidente Donald Trump vetou um plano de Israel de assassinar Ali Khamenei. Isso, pelo menos, foi divulgado ontem e, obviamente, que muitas destas informações não só preocupam para uma possível escalada do conflito, mas também sobre aquilo que poderia significar com a participação direta dos Estados Unidos. Nós vemos que durante as últimas horas uma nova onda de ataques ela foi anunciada pelo regime teocrático iraniano e Israel disse que de fato seus radares já começam a receber sinais de que os bombardeios acontecerão em breve. Obviamente que isso já estava sendo esperado, já que quase todas as noites, e agora estamos já no começo da terça-feira em Israel, isto tem acontecido. Obviamente que a gente vai ficar aqui de olho em todas essas repercussões, não só bélicas, o número de mortos, a quantidade de cidades destruídas, mas também as implicações políticas, já que muito se fala nos bastidores sobre a mediação, talvez da Turquia, talvez dos próprios russos, da China, ou até mesmo dos Estados Unidos, cada um em seu lado para tentar fazer com que esse conflito, que já tem preocupado grande parte do mundo, não se torne ainda mais letal, ainda mais perigoso, não só para a população civil de todo o Oriente Médio, mas para a economia global, dada a importância geoestratégica dessa região. Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Luca Bassani, o nosso correspondente na Europa, trazendo as últimas informações do conflito entre Israel e Irã, guerra que entra no quarto dia nesta segunda-feira. Luca, só para que a gente possa privilegiar, inclusive, a audiência rotativa, eu sei que você monitora as repercussões aí na Europa, seja pelas manifestações das lideranças, nos muitos encontros, nas entrevistas que são concedidas, mas também na cobertura feita pela imprensa europeia, os principais veículos de comunicação. O que mais tem lhe chamado a atenção? Algum destaque para compartilhar com a gente? Tenho sim, Daniel. Tem me chamado o certo alívio que a imprensa europeia tem do programa do Irã ser inviabilizado ou ter seu retrocesso no tempo após os ataques israelenses. Nós vemos que durante os últimos anos, principalmente no contexto da guerra entre Israel e Hamas, parte da imprensa europeia, por conta da tragédia humanitária em Gaza, se posicionou de forma bastante crítica ao governo de Benjamin Netanyahu, criticando as estratégias escolhidas pelo governo israelense e também o bloqueio à ajuda humanitária dentro da faixa de Gaza. Agora, todavia, muitos deles dizem que, por mais que Israel tenha tomado o primeiro passo, com os ataques ditos preventivos na última quinta-feira, essa seria uma... Luca, problema no microfone.
Problema no microfone, deve ser cabo, alguma coisa assim, não tem problema. Depois a gente refaz, mas nós conseguimos compreender bem as informações que você compartilhou com a gente. Fala alguma coisa aí só para a gente verificar se era cabo mesmo. Sim. Não, continua com problema, Luca. Então, acho que é conexão, não faz mal. Nós compreendemos bem o que você passou para a gente. Quero agradecer. Luca Bassani segue atento às movimentações. Qualquer novidade, ele volta aqui na programação. Valeu, Luca. Grande abraço a você. Chamar os nossos comentaristas, chamar o Roberto Mota para trazer justamente as reflexões e análises dessa entrevista concedida por Benjamin Netanyahu aos jornalistas norte-americanos. E aí, quando questionado pelo jornalista da ABC News, ele levanta essa possibilidade, né, Mota? Para ele faz a seguinte leitura: se o Ayatollah fosse eliminado, um ponto final seria colocado nesse conflito. Enfim, muitos fizeram a seguinte análise: é uma sinalização, é um apontamento do primeiro-ministro israelense. Os países estão em uma guerra, não é surpreendente que essa opção esteja sendo considerada. Com certeza, se o Irã tivesse a capacidade, não hesitaria em nenhum momento em atacar Benjamin Netanyahu. Netanyahu disse que não está surpreso que o Irã esteja agora pedindo negociações para encerrar os ataques. Segundo Netanyahu, o Irã quer voltar a produzir as armas mortais. Netanyahu disse que, de uma forma ou de outra, os programas de armas nucleares e de mísseis balísticos do Irã serão destruídos e que seria melhor se os próprios iranianos fizessem isso. Netanyahu insistiu que Israel exige 3 pontos centrais. Primeiro, a eliminação de todo o programa nuclear iraniano. Segundo, a destruição da capacidade de produção de mísseis balísticos. Terceiro, a destruição do chamado eixo do terror, o apoio que o Irã dá a grupos terroristas. Netanyahu disse que Israel fará o que for necessário para atingir esses objetivos e que Israel tem o apoio dos Estados Unidos. Netanyahu disse ainda que o regime iraniano pode cair como consequência desses resultados. Netanyahu disse que milhões de iranianos assistiram aos vídeos que ele divulgou falando diretamente com o povo iraniano e que o povo iraniano está hoje cheio de esperança. Ele lembrou que ninguém previu a queda da União Soviética e apenas algumas pessoas previram a queda do regime de Assad na Síria. Netanyahu disse que não é possível prever o resultado dessa operação histórica, os ataques de Israel, mas que a queda do regime iraniano certamente pode ser um dos resultados. Seguimos monitorando a situação em Tel Aviv e também nas demais cidades israelenses. Há uma sinalização, inclusive um anúncio feito pelo Irã, de que essa madrugada será de intensos ataques com mísseis e também drones, sobretudo em Tel Aviv e Haifa. Qualquer novidade a gente traz, inclusive, as imagens ao vivo. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, ele também vai comentar essa manifestação de Benjamin Netanyahu, sugerindo que poderia matar o Ayatollah, o líder supremo do Irã. Dávila não descarta essa opção, inclusive faz a projeção que isso colocaria um ponto final nessa guerra no Oriente Médio. Dávila. Caniato, quem matou com tanta precisão todos os líderes do programa nuclear iraniano poderia ter eliminado Khamenei em 1 segundo, não precisava nem ter anunciado isso. Então é óbvio que ele está usando isso nesse momento muito mais como uma retórica para mobilizar talvez a oposição interna no Irã, as forças contrárias ao Ayatollah Khamenei e ao programa nuclear, porque se ele quisesse eliminar Khamenei, já teria feito no primeiro dia da guerra, como ele eliminou tantos personagens importantes. O fato é o seguinte: Israel está fazendo o trabalho que o restante do mundo fracassou em fazer por meio da diplomacia.
Não há nenhuma grande potência apoiando o Irã nesse momento. Por quê? Porque o Irã nuclear é uma ameaça no Oriente Médio, não só para os países árabes, como também para a Rússia, para a China, para todo lugar. É um fator de instabilidade regional que não é bom para nenhuma grande potência. Por isso, todo mundo está ou neutro ou quieto e vendo que Israel termine o trabalho que a diplomacia fracassou em atingir. O segundo ponto importante é que esta entrevista de Netanyahu é para mobilizar a oposição, que está, neste momento, desarticulada e enfraquecida justamente por causa da mão de ferro do sistema ditatorial iraniano. É hora da oposição começar a se organizar. É bom lembrar que a oposição se organiza de uma forma, vamos dizer assim, fora do país. Até. Você tem lideranças do Irã fora do país, tem lideranças dentro do país. Precisa criar agora um movimento de resistência, porque substituir Khamenei pode vir um outro líder ainda mais radical. Você não consegue controlar a variável de moderação numa teocracia. O que se dá para controlar é justamente a mobilização de uma oposição que se opõe a uma ditadura teocrática no país. Pois é, passar também para o Cristiano Beraldo. Beraldo tem acompanhado as muitas movimentações que envolvem esse conflito, as falas das lideranças e, claro, essa entrevista de Netanyahu aos jornalistas norte-americanos que repercutiu por todo o mundo. Você, Beraldo, esse quase anúncio de Benjamin Netanyahu, né? Muitos entendem que isso foi uma sinalização, uma dica, um toque do que poderia acontecer, como disse o Mota, né? Quando se está em guerra, essa é sempre uma opção, sempre uma possibilidade, né, Beraldo? Pois é, Caneto, e é interessante esse tipo de ameaça vindo de Benjamin Netanyahu. Lá em Pouso Alegre, essa querida Pouso Alegre, no interior de Minas, as pessoas falam, né? Vai dormir com um barulho desse, como é que se dorme depois de uma manifestação dessa, aonde o nosso entrevistado André trouxe a expectativa que o filho de Khamenei já está encaminhado para substituí-lo. Mas nada impede de Israel eliminar pai e filho, porque o propósito de Israel é justamente acabar com essa dinâmica que coloca o Irã numa posição completamente isolada, não só do mundo ocidental, mas também dos seus vizinhos. A postura do Irã, a estratégia do Irã para lidar com seus assuntos internos é uma estratégia que causa muitas dificuldades, porque vejam só, o Irã ele prefere atuar na fabricação de artefatos militares, vendendo esses artefatos para a Rússia, para a China, para a Coreia do Norte, ao simplesmente entrar num acordo com os Estados Unidos e Europa que podem levantar os embargos e sanções e, com isso, o seu petróleo, a sua riqueza do petróleo passa a ter um valor muito maior. Então, esta opção de continuar vendendo o seu petróleo por um valor mais baixo, tendo em vista que não é todo o país, ou aliás, são pouquíssimos países que podem comprar esse petróleo, são pouquíssimos países que aceitam que um navio carregado no Irã atraque em seus portos. Aliás, o Brasil é um desses países. O Brasil coloca tapete vermelho para tudo que vem do Irã. Mas a realidade do mundo para um país com tanto potencial quanto o Irã não deveria ser por aí. Ele abrir mão da riqueza natural que tem para privilegiar esse comércio, esse mercado negro dos artefatos militares que desenvolve. Portanto, a estratégia do Irã ela incomoda muita gente. A gente vê o que está acontecendo nos outros países do Oriente Médio, a própria Arábia Saudita, que consegue separar muito bem o convívio e a preservação dos hábitos e costumes religiosos. A Arábia Saudita, onde você tem ali cidades que só muçulmanos entram, eles preservam isso com muito afinco. Entretanto, Riad, que é a capital, passa por um processo de abertura, de expansão. Eles estão buscando atrair
novos moradores, novas culturas que possam ali se integrar e repetir o modelo de Dubai, que, aliás, tem sido repetido em intensidades menores, num processo ainda mais atrasado, mas em cidades como Doha e outras. Então, você vê que o Irã realmente ele está isolado e ele opta deliberadamente por continuar na face obscura das relações geopolíticas. E realmente isso causa muita instabilidade, não só na região, mas no mundo todo.